Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre essa primeira lua cheia que a gente vai ter no signo de Capricórnio. Lembrando que nós vamos ter duas luas cheias, uma aqui no grau 1 e a outra no grau 29, lá no dia 21 de julho de 2024. Lembrando que quando a lua está num signo, a gente tem que olhar o dispositor. E o planeta que rege o signo de Capricórnio é Saturno. Só que a gente está falando dos primeiros graus, a gente está com a Lua aqui a 1 grau e 7 minutos e o Sol, obviamente, também a 1 grau e 7 minutos. Essa lua cheia ela vai ocorrer no dia 21 de junho, nessa sexta-feira, às 22 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Se você está em um outro país, é importante você fazer o fuso aí para a sua localidade, tá bom? Então vamos falar dessa primeira lua cheia. Bom, o grau 1, gente, é um grau muito forte, porque ele impulsiona toda essa energia do signo. Os primeiros graus, eles são super potentes. Quando está aqui no meio do signo, a gente pode dizer que esses são graus mais estáveis. E quando está aqui no final do signo, a gente pode dizer que já são graus maduros, graus mais cansados, porque eles já estão deixando essa energia por onde eles trabalharam. Então, é importante a gente entender que esse é um grau iniciante. Então, como a gente está com o Sol aqui a 1 grau do signo de Câncer, e obviamente a Lua lá também, é muito provável que a gente venha sentir as coisas com muita intensidade, em demasia. As nossas emoções podem ficar muito balançadas nessa lua cheia. Mas o que essa lua cheia está pedindo? Primeiro, a Lua está lá no signo de Capricórnio, um signo de terra, regido por Saturno. É interessante que talvez a gente venha sentir muito, mas é para que a gente perceba aquilo que a gente está transbordando demais. Quais são os sentimentos, aonde é que a gente está perdendo o controle, aonde a gente não está sabendo administrar bem as nossas emoções, em que lugar da nossa vida a gente está deixando essas águas infantis e imaturas transbordarem. Então, a gente precisa sentir. Acontecimentos podem vir nos próximos 15 dias e esses acontecimentos podem evidenciar aonde a gente está imaturo e aonde a gente precisa trabalhar muitas questões internas, porque a intenção aqui é o amadurecimento. Mas lembrando, nós estamos falando da alunação de Gêmeos, então é a compreensão, a gente está falando do entendimento de algo. É você conseguir interpretar as situações que estão acontecendo na sua vida. Não simplesmente deixar elas passarem por você. E aí que vem Netuno aqui, que está intencionado, mas lembrando, gente, a Lua está no signo de terra e Netuno está no signo de água. Por mais que eles estejam aí formando um ângulo de 90 graus, os elementos em que eles se encontram se entendem. Então, essa quadratura com Netuno, tanto o Sol quanto a Lua, que estão fazendo a quadratura com Netuno, está, de certa forma, nos dizendo que algo precisa ser compreendido de uma forma racional, de uma forma consciente, de uma forma geminiana. Nós estamos finalizando esse ciclo na colheita da lua cheia. Estamos na lunação geminiana, que ativa Mercúrio, que está aí também tensionado com os nodos. Então, é a compreensão, é você observar o que acontece na sua vida. De repente, você venha anotar algumas reações infantis, talvez em algum momento da sua vida utilizando de chantagens emocionais, fazendo um drama muito grande, e alguém pode chegar para você e falar alguma coisa também, porque, lembrando, nós estamos na alunação de Gêmeos e Mercúrio está lá. Alguém pode chegar e falar, olha, você está extrapolando, olha, você está tendo atitudes infantis, totalmente imaturas. Repensa isso, reflita sobre isso, perceba como você está agindo ou reagindo em relação às coisas. E aí é uma percepção do eu, Mercúrio fazendo quadratura aqui, deixa eu limpar aqui, Mercúrio fazendo quadratura ao nó do norte e também fazendo quadratura ao nó do sul. É a sua percepção do eu e do outro. O outro pode nos chamar a atenção para que a gente mude algo dentro da gente, nas nossas atitudes. E é interessante ver que Marte, que é o dispositor do nó do norte, está em Touro, que é regido pela Vênus, e o nó do sul, que está em Libra, está em Câncer, junto ali com Mercúrio. Lembrando que Vênus também é o regente de Touro. Então, as relações, elas estão em foco. As relações tanto na nossa intimidade, quanto na nossa vida social e coletiva. Por exemplo, como que você lida no seu trabalho, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas fora de casa, e como que você age com as pessoas dentro da sua intimidade. Tem diferença aqui? Você trata bem as pessoas que estão aqui e quando vai para o lar, para casa, trata super mal?
filhos, marido, esposa, você ajuda todo mundo no seu trabalho, mas quando você se volta para as pessoas próximas ali, de repente você não ajuda ninguém. Então essa lua cheia, ela vai mexer muito com os nossos relacionamentos, tanto no âmbito íntimo e privado, quanto no âmbito social. Só que a gente tem que lembrar aqui que Saturno é o regente dessa lua cheia. E Saturno, ele fala de limites. Ele representa autoridade, estrutura, tem relação com o tempo, mas principalmente com limites. É uma energia muito rígida, séria, que obviamente reflete lá em Capricórnio, que busca o seu posicionamento social, um reconhecimento também. Lembrando que aqui a gente é reconhecido em Capricórnio, na casa 10, mas a gente é avaliado aqui na casa 11, na energia aquariana. Então, reconhecimento está aqui, você tem essas habilidades, você tem essa capacidade, você tem essa especialidade, você se torna importante por isso. Então eu reconheço que você é um profissional, que você é conhecedor disso ou daquilo. Aí você começa a trabalhar aqui, mas quando você vai para cá é que você é avaliado. Ou seja, aqui tem relação inclusive com o pagamento do trabalho que você faz ali. Só para que vocês entendam que o reconhecimento aqui que Capricórnio e Saturno buscam é justamente esse de mostrar a sua capacidade, o quão bom você é, quão excelente você se tornou, desde que você começou a descobrir os seus dons. Então você descobriu o que você gosta, o que te diverte, o que se conecta com a sua verdadeira vontade. Aí você vai subindo, trabalhando, aprende finalmente aqui, universidade, e aí pronto, você começa a trabalhar como um profissional naquela área. Então tá aí o reconhecimento. E é esse reconhecimento que está em destaque. Só que Saturno, ele também é esse limitador. E a gente está falando de um grau 1 e de uma energia talvez um pouco imatura. Então Saturno, no signo de Peixes, ele está pedindo para que a gente coloque limites para aquilo que a gente não está enxergando, para aquilo que a gente não tem consciência, que a gente está extrapolando. Então são questões internas que muitas vezes é visto pelas pessoas, sabe aquela empresa que às vezes não te contrata, porque alguém daquela empresa te conhece na intimidade e fala, olha, essa pessoa aí, ela tem mania de perseguição, ela acha que todo mundo está perseguindo ela dentro do trabalho. Ou seja, as atitudes que a gente tem, que às vezes a gente não tem consciência, que fazem parte da gente, podem refletir lá em cima. E Netuno e Saturno, eles estão aqui nessa fase cheia, justamente para mostrar para a gente, olha, tem comportamentos, atitudes que revelam algo a seu respeito que você não está percebendo. São coisas que você precisa amadurecer, que você não está percebendo. Então Saturno vem para dar limites, para mostrar este limite, para que a gente consiga entender aquilo que está no inconsciente. Só que, com Mercúrio conversando com os nodos, os outros podem ser essenciais nos próximos 15 dias, porque os outros talvez venham a nos apontar essas questões que a gente não está vendo, inclusive dentro dos relacionamentos amorosos, um parceiro, uma parceira, um namorado, porque a Vênus está aqui também, então pode ser que a gente sinta aí um chacoalho de algumas pessoas que estão bem próximas da gente, que conhecem a gente, que percebem algumas questões e talvez elas venham a nos tocar. Mas aí é que está o desafio, porque talvez justamente por serem essas pessoas que são mais familiares para a gente, muitas vezes a gente não dá atenção ao que elas dizem. E caso a gente não dê atenção ao que elas estão nos alertando, talvez venha alguém lá de fora e coloque um limite. Você não vai ter esse reconhecimento aqui, você não vai concretizar isso, você não vai concluir isso, porque você não tem essa característica, porque você não tem essa habilidade, você não tem essa qualidade. Ou pode até ser que aponte, está faltando isso em você. Você está muito imaturo ou imatura nisso. Ou seja, apontar aquilo que a gente não enxerga. Os defeitos que a gente tem de uma criança completamente imatura que não tem consciência das motivações que nos levam a tomar decisões e atitudes impensadas. E aí entra uma conversa muito interessante, que é Marte e Vênus. Os dispositores do nodo sul e nodo norte estão conversando em sexto. E o que essa conversa entre eles está nos dizendo? Eles estão tentando nos auxiliar a entender o que o outro quer nos explicar. Para quê? Porque Mercúrio está aqui, para que a gente tome atitude para mudar alguma questão dentro da gente. E aí,
Para nós brasileiros, principalmente, aqui nós temos Júpiter, que está no signo de Gêmeos. Só que Júpiter ele está extremamente importante nessa lua cheia, porque nós temos o meio do céu no signo de Sagitário, que ativa Júpiter, e nós temos o ascendente em Peixes, que também ativa Júpiter. Então, Júpiter ele está muito ativo nessa lua cheia. E o que Júpiter quer nos ensinar na energia geminiana? Júpiter ele está aí para ajudar a gente a compreender certos padrões, certas crenças que estão embutidas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente não percebe. De repente são atitudes tão mecânicas, tão automáticas, que justamente por a gente não perceber, como Mercúrio está junto dessa lua cheia também, que rege Virgem e Gêmeos, que inclusive é o regente da alunação, ou seja, aquilo que está inserido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, os nossos hábitos, os nossos vícios, as nossas manias. De repente a gente tem algo que precisa amadurecer. Essa lua com o sol que acabou de entrar no signo de Câncer pode trazer situações que façam com que a gente transborde nossas emoções contidas, aquelas emoções que a gente só mantém na nossa intimidade com as pessoas que a gente conhece. Aí isso fica evidente. No que fica evidente, porque a lua cheia tudo revela, então vai revelar aquilo que está no íntimo, no privado, que a gente tenta guardar só pra gente, ou que a gente só revela para quem é familiar pra gente. E aí no momento que isso transbordar e ficar evidente, aí pronto. O objetivo é fazer a gente enxergar aquilo que precisa amadurecer dentro da gente. Então essa primeira lua cheia, ela está vindo como uma colheita de algo que estava contido, estava reservado, guardado, e que nessa primeira lua cheia não vai ficar ali, porque está no primeiro grau e está descontrolada essa energia. Ela vai vir. Acontecimentos externos podem vir e mostrar um lado da gente que a gente não revela lá para cima. A gente só apresenta e utiliza para aqueles que são íntimos e familiares. E aí, quando isso se revelar, talvez seja onde a gente venha a ter um puxão de orelha e tenha que mudar as nossas atitudes e entender que algo que estava inconsciente, talvez a sua criança interna, que não soube lidar com questões, por exemplo, na primeira infância, e que agora pode ser que apareça alguma coisa na sua vida que venha a cobrar de você que você trabalhe. Essa criança que não foi cuidada, que não foi nutrida, que não foi instruída, que não foi educada, que não foi colocada limites. Então é algo lá do nosso passado, porque Lua fala do passado, fala das nossas origens, fala de Câncer, né, que são as nossas raízes mesmo. Nossa primeira infância. Então algo inconsciente que aconteceu lá no nosso passado pode borbulhar, transbordar, aparecer, alguém falar, você perceber e aí colocar limites, educar e até mesmo estruturar algo que ficou meio capenga no passado. Então essa primeira lua cheia ela está muito interessante para esse tipo de trabalho. E talvez muitas coisas venham a se revelar, coisas que talvez a gente fique muito balançado, que a gente fale, meu Deus, como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando, né? Alunação de Gêmeos, eu não estou entendendo. Deixa eu tentar compreender. Pode não parecer, mas Júpiter vai ter um papel muito interessante nessa lua cheia. Então, talvez a gente consiga entender velhos padrões e consiga dar sentido a algumas atitudes que a gente tinha, que a gente não tinha consciência, que elas estavam ali. E no momento que a gente compreende, a gente muda o sentido daquilo. A gente fala, agora eu entendi. E realmente eu preciso amadurecer nesse ponto. Realmente esse é um assunto que eu não sei lidar. Essa questão me tira do sério. E lembrando que a energia de Câncer e Lua é instintivo. Ela quer proteger a si mesmo e aqueles que ama. Então, por mais que a gente tente se proteger, se blindar das situações, talvez a gente não consiga, porque tem um holofote em cima da gente. Ou a gente está sendo muito instigado, muito provocado emocionalmente, e talvez a gente não consiga conter as nossas águas. E aí, na hora que a gente explode, bum, tudo se revela. Né? Então, é mais ou menos essa energia que está aí para essa lua cheia. Lembrando que a gente vai ter uma segunda lua cheia ocorrendo no signo de Capricórnio, no grau 29, aonde o Sol vai estar aqui no finalzinho também do signo de Câncer. E aqui, nessa segunda lua cheia, o céu vai estar bem tenso
E se a gente não tiver amadurecido, se a gente não aprender as lições nessa primeira lua cheia, quando chegar na segunda lua cheia, aí sim a gente pode sentir um peso da cobrança de Saturno aí, como talvez a gente nunca viu. Tanto essa lua cheia que vai acontecer aqui em Capricórnio, como também a lua cheia de Aquário. Porque aqui, olha, vai ativar 2 regentes, Urano e Saturno. Urano está lá em Touro e Saturno vai estar aqui no signo de Peixes. Então a gente vai ter 3 luas cheias, essa primeira, a segunda e a terceira aqui com a regência de Saturno. Então essa é a oportunidade que a gente tem de amadurecer questões que estão inconscientes dentro da gente. E as pessoas vão tentar mostrar para a gente, as situações externas vão vir para que a gente desperte aquilo que está inconsciente, ou aquilo que a gente não quer olhar, aquilo que a gente está mentindo para a gente mesmo, que a gente finge que não está ali. Elas vão ficar evidenciadas para que a gente olhe para elas. Se a gente não olhar e se a gente não trabalhar esses assuntos com Marte e Vênus conversando aqui, com Mercúrio conversando com os nodos, aí quando chegar na segunda lua cheia, aí pronto, não tem para onde correr. A cobrança vem. Fiquem atentos, tá bom? Lembrando que a gente está na lua cheia, a gente ainda vai ter a lua minguante para depois ter a lua nova acontecendo aqui no signo de Câncer. Então nós temos 15 dias pela frente com essa colheita e finalização da lunação geminiana. A partir daqui é importante a gente assimilar os acontecimentos, entender e compreender, fazer uma síntese de tudo que aconteceu nas últimas semanas e extrair o aprendizado de tudo isso com Júpiter ali então. Né? Vamos aprender as lições, dar o sentido verdadeiro para as coisas que estão vindo como consciência. E aí, no dia 5 de julho, a gente vai ter a lunação canceriana, uma das lunações mais poderosas, como eu sempre falo para vocês, a lunação mais poderosa que nós temos é a de Câncer, porque nós temos Sol e Lua domiciliada aqui. Então, é a lunação da própria Lua. Né? É a Lua quem faz esse giro no zodíaco. Né? Então, é a lunação em que a Lua ela expressa com mais poder todos esses signos que estão aqui. Aí a gente vai ter a próxima lunação, que também é uma das mais importantes, que é a lunação de Leão, onde o Sol está domiciliado, e aí a Lua vai fazer o seu giro, mas é diferente do giro de Câncer. Né? Porque a Lua aqui no signo de Câncer, ela faz o seu giro em relação a ela mesma. E é isso, pessoal. Desejo para todos vocês uma linda fase cheia de Capricórnio, que a gente consiga compreender que nós estamos na lunação geminiana, vamos compreender aquilo que a gente precisa amadurecer. Muitas coisas vão ser mostradas para a gente. Então, que a gente consiga ler as informações, os sinais que estão sendo dados, sinais de peixes também, que estão sendo dados para a gente, para que a gente mude algumas atitudes, os nodos sendo tocados por Mercúrio e Marte e Vênus conversando aqui, tá bom? Lembrando que tem as redes sociais de Encontros Astrológicos, caso vocês ainda não acompanhem. Tem aí as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar o joinha aqui no vídeo, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal. Quando você se inscrever aqui, acione o sininho. Lembre-se de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site aí para vocês, tá bom? Lembrando que eu estou deixando vídeos de referência para vocês e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.